Então, boa noite a todas, sejam bem-vindos nesse nosso sexto encontro, onde hoje estaremos aí tendo como pauta as necessidades educacionais específicas, retomando o nosso trabalho com o que foi iniciado, no nosso planejamento de implementação. Então, estaremos traçando aí e dando continuidade a esse processo que iniciamos dentro da metodologia ativa do Arco de Maguerês. Para acolher vocês hoje, eu trouxe um videozinho. Deixa eu compartilhar aqui de outro jeito. Que é um videozinho da Pixar, que se chama Festa nas Nuvens, para nós estarmos conversando um pouquinho depois dentro do tema que vai ser abordado ali, dentro do que nós temos e presenciamos e vivenciamos na nossa prática, nas escolas, no contexto educacional como um todo. Deixa eu colocar aqui.
Alguém gostaria de compartilhar dentro do que foi apresentado e aquilo que as abordagens que estamos tendo e a prática pedagógica de vocês? Podem estar compartilhando. Podem, não precisam brigar para falar não. Podem, a gente consegue todo mundo partilhar se assim desejar. Quando nós trazemos ali essa questão do que a gente vem abordando, dessa diferenciação, o que vocês conseguem trazer ali da história que foi colocada? Não tem nem madeira, não tem nada. Tem que o microfone tá ligado. Eu precisei da senha para entrar. Rosana, cadê? O microfone tá ligado, ó. Tá, Ana Paula vai falar? Pode falar. Vamos, Não, meninas. prof. Eu tô tentando arrumar uma caixinha de som aqui, tá? Desculpa. Não, mas pode compartilhar. Vocês estão em bastante aí, dá para ir. Muita contribuição sai daí. Pelo que eu vi no vídeo, que eu entendi, eu acho que assim, os nossos desafios nunca serão fáceis, né? Nem sempre serão fáceis. E eu acho que é assim que é na escola, é assim que a gente vê diariamente. Que se fosse fácil, né, não tinha por que você buscar aprender mais. Você já estaria limitado ali. E assim não, ele teve que, tipo, em busca de alguma coisa que tentasse solucionar o problema dele em relação tipo, a dificuldade que ele estava encontrando, né, para aprender ou, tipo, executar o trabalho dele. E eu acho que é isso que acontece com a gente sempre, às vezes, dá de cara com desafios diferentes na nossa escola, né, com alunos diferentes, e se a gente ficar parado, a gente nunca vai saber, às vezes, lidar com esse diferente. E a gente tem que estar sempre em busca de conhecimento para, assim, ir para frente, né? Uhum. Muito bom, professora Kelly. Mais alguém? Complementar ou colocar? Então, quando nós traçamos olhamos ali, né, para essa animação e a gente se coloca ali, a gente pode se pôr nos vários papéis, né? Nas várias personagens ali, mas voltando ali para Cegonha, naquela missão que ela tinha, ou seja, naquele processo todo delicado do qual era necessário ela realizar para se chegar a um fim, ou seja, tinha pessoas, tinha animais ali no caso que dependia daquela missão dela, né? Por mais dolorosa que fosse. Então, dentro dessa diversidade toda, ela buscou estratégias, né? Buscou meios, como a professora Kelly colocou ali, que fosse possível traçar possibilidades de executar esse trabalho. Então, é justamente essa busca do conhecimento, essa busca de estar aprimorando, de estar indo atrás de meios que facilitem e possibilitem esse trabalho dentro de toda essa diversidade, esse contexto, essas diferenças que nós encontramos em uma sala de aula. Então, a partir disso, nós temos a frase de França, que vem também trazer sobre isso, que o diverso, o múltiplo, o plural, é uma condição primeira da manifestação do ser humano.
é preciso que recorrentemente possamos distinguir conceitualmente em nossas falas e praxes diversidade, diferença e desigualdade. A primeira é condição de nossa existência, mas a diferença que hierarquiza e a desigualdade são produzidas na sociedade e muitas vezes reafirmadas e reproduzidas no espaço escolar. Então, a escola ela é esse espelho do contexto social que nós vivemos e que nós passamos durante a construção histórica, né? E ela traz justamente todo esse processo de desigualdades, de construção aí de conceitos ou preconceitos, né, dentro dessa diversidade, dessas diferenças entre os seres, entre os indivíduos. E ela está justamente aí posta em nossas escolas, posta em nossas salas de aula, em nosso trabalho. E aí é onde entra justamente as estratégias ou a condução que a cegonha ela deu, né, nesse processo, de como eu conduzo isso, de como eu enfrento isso. Então, é nessa busca, nesse construir, nessa construção de aprendizado que nós vamos traçando essas possibilidades. Deixa eu ver aqui que as meninas colocaram que alguém não está conseguindo entrar. A Elis, a Rosana, mas vocês estão... A senha deu problema. A senha da Rosana deu problema, professora, e ela está tentando recuperar, tá? Ah, tá. Não é nada com os links, então. Não, é o computador mesmo. Beleza, então. Tá bom, obrigada. Nada. Então, olha lá. Voltando um pouquinho para o trabalho que nós iniciamos, aí já há algumas semanas, né? Retomando ali o nosso planejamento de implementação. Nós partimos semana passada, elencamos ali os pontos-chaves, buscamos durante a semana essa teorização, nessa busca ativa do aprofundamento ali teórico, né, do aprofundamento dos conceitos, do aprofundamento daquilo que iria nos dar a base de conhecimento para traçar as hipóteses. Então, a partir do que vocês fizeram essa semana, eu gostaria de pedir que alguém compartilhasse conosco, pode compartilhar a tela ou compartilhar só falando no microfone, aquilo que vocês realizaram nessa busca ativa desse suporte aí teórico dentro do trabalho que vocês iniciaram. Às vezes uma coisa que eu coloco vai bater ali, vai direcionar o trabalho de um outro professor que esteja traçando ali a sua perspectiva com o mesmo aluno ou alunos parecidos, né? Então, quem poderia estar compartilhando conosco se contribuiu essa busca realizada, se foi algo assim bacana de se fazer, se encontrou dificuldades de realizar, como que foi essa experiência aí? Alguém poderia compartilhar conosco para fazermos essa troca? Professora Maria Aparecida, professora Joana, quem eu estou vendo aqui, deixa eu ver, professora Dilce, professora Erzeli, se quiser, se puderem compartilhar, ou alguém que deseje. Professora, posso comentar, pode ser? Pode ser, Joana. Então, nos meus pontos chaves lá, foi colocado a deficiência intelectual, né, do meu aluno, a dificuldade na questão da memorização e compreensão, memória a curto prazo, e a questão da lateralidade e organização espaço-temporal.
Então, assim, eu realizei uma busca e selecionei alguns sites que trazem informações sobre isso, que nem até eu coloquei lá que é importante primeiro conhecer as características da deficiência intelectual, então um texto lá que fala sobre isso, como trabalhar com o aluno com deficiência, quais as estratégias, os procedimentos. Depois, um outro link lá sobre a memória a curto prazo, como que procede, como que deve se trabalhar dentro dessa memória a curto prazo. E, por fim, uma questão de um item lá de lateralidade. Não sei se seria isso, mas foi assim, uma busca que eu fiz. Eu pretendo essa semana ainda continuar essa busca, né? Mas num primeiro momento foi isso que eu selecionei para ali de teórico. Uhum. Esse material você fez esse processo de seleção, né, professora? Ainda não. Isso. Uhum. Aí coloquei ali, até, professora, eu abri mais 2 slides, porque assim, eu selecionei vários. Então, eu achei importante os que eu selecionei e fui colocando lá para depois, de repente, estar revendo novamente, né? Porque todos contribuem nessa busca. Sim, sem problemas. Precisar estar duplicando lá, pode ficar à vontade. Até na atividade, na continuidade do trabalho de hoje também, se vocês houverem a necessidade de estar aumentando os slides, pode estar fazendo a duplicação e estar acrescentando, tá? Mas beleza, professora Joana, esse material que você achou da deficiência intelectual parece ser bem interessante, assim, no sentido de dar esse suporte, né? Seja ali do conhecimento dos conceitos e na base metodológica também. Então, dentro do que nós vamos traçar das hipóteses, talvez ele venha contribuir bastante com essas situações que nós vamos abordar a partir de hoje também. Eu agradeço pelas contribuições. Obrigada. Obrigada a você. Mas alguém gostaria de partilhar? Professora? Oi. Então, na minha busca é sobre como trabalhar com um aluno, né, com TDAH. Bastante agitado e muito ansioso para realizar as atividades, né? Então, eu pesquisei 2 artigos, fiz a leitura deles, e lá eu pude observar que, de início, a gente tem que conhecer quem é o nosso aluno, a sua história, principalmente o convívio familiar. Como que é a vida dele dentro da família, como que foi sua história desde a gestação. E é fundamental também criar um vínculo entre professor e aluno, para que o aluno se sinta motivado e seguro para aprender. Porque como ele é muito ansioso e agitado, ele precisa se sentir seguro no local onde ele está e com quem ele está. E, além disso, daí, claro, né, partir para as adaptações curriculares e que deve ser levado em consideração desde a organização da sala de aula, estabelecer a rotina para esse aluno, para que ele consiga se organizar dentro do tempo que ele vai estar dentro da sala de aula. E que ele saiba o que está acontecendo agora e o que vai acontecer depois, para que a ansiedade dele não tome conta, né, do tempo que ele está ali, já sabendo o que vai acontecer. Isso pode diminuir a ansiedade e a agitação dele. Interessante, professora Adilce. E é assim, porque tem bem essas colocações de estratégias mesmo, né? Porque a curar, vamos dizer assim, ou resolver o problema como um todo, eliminar aquele problema, seria talvez essa palavra, não é possível, mas é essa busca dessas estratégias mesmo que vai daí fazendo esse direcionamento, e até para os professores é legal isso, e o aluno também, ele vai daí se autoconhecendo e vai aplicando isso na prática, né?
Eu falo por experiência minha, assim, essa questão da ansiedade, né? A gente tem transtornos de ansiedade, daí você vai justamente buscando esses recursos que te faz acalmar aquilo, ou te faz trazer para um outro estado que não seja esse ansioso. Então, essas E assim, estratégias. Uhum. essas estratégias, eu que trabalho com sala de recursos, posso passar para os professores das disciplinas que eles podem estar fazendo dentro da sala de aula também. Que, além de eu estar trabalhando no tempo de atendimento na sala de recursos, o professor pode dar continuidade na sala de aula, que vai refletir também no trabalho dele e vai amenizar também a angústia dele em trabalhar com esse aluno dentro da sala de aula, né? Sim, seria ótimo, né? Que daí entra esse conhecimento mesmo, para eles é importantíssimo, e esses direcionamentos, até para facilitar mesmo o trabalho deles e contribuir com a aprendizagem do aluno. Então, esse trabalho colaborativo aí é muito bom nesse sentido. E a hiperatividade, a ansiedade, a agitação, a gente sabe que tem tratamento medicamentoso. Mas não só esse tratamento vai ter um bom resultado. Então, a gente tem que conciliar também com essas adaptações e ajustes que a gente pode fazer, além das adaptações curriculares, né? Sim. Uhum. Okay. Seria um trabalho preliminar, para depois partir para as adaptações curriculares propriamente ditas. Uhum. Ótimo. Obrigada, professora. Então, vamos lá. Bom, então, os objetivos para o nosso encontro de hoje, ele está entre lembrar e entender quem é o público-alvo da educação especial e a organização dos serviços especializados na rede estadual, revisitando conceitos do início da jornada e debatendo com os colegas sobre a prática e experiências docentes, no sentido de aplicar os conhecimentos sobre as necessidades educacionais específicas dos estudantes públicos da educação especial na formulação de hipóteses de soluções para os problemas pedagógicos, utilizando o planejamento de implementação didático-pedagógica, que é o trabalho que nós iniciamos. Então, alguns conceitos importantes que nós vamos estar abordando no sentido de dar uma passada sobre eles e instigar essa busca, né, que é constante dentro da nossa prática, porque eu, como professora, percebo que muitas vezes a gente acaba perdendo algumas coisas que nós aprendemos lá na pós, lá nos cursos. Então, a gente vai estar sempre retomando, porque é um processo que está sempre em construção e em mudança. Então, estaremos ali vendo um pouquinho do público-alvo da educação especial e o atendimento educacional especializado por meio da sala de recurso multifuncional. Sendo assim, quando nós voltamos o nosso olhar para essa estruturação, para esse orientar, esse direcionar a educação, nós temos os documentos que vêm fazer esse processo, documentos importantes que constam no processo educacional como um todo, e assim eles se voltam e direcionam também para a educação especial. Então, nós temos ali como um documento muito importante que dá essa abertura para os outros documentos, sendo um documento bem expressivo, é a Declaração sobre Educação para Todos, de 1990, que ela veio ali da Conferência Mundial de Educação para Todos de Juntien. Então, é a Declaração de Juntien, que a gente às vezes ouve, né, e vê nas pesquisas. Então, a partir dela, documentos importantes foram sendo elaborados dentro do campo educacional. E é importante nós termos consciência desses documentos internacionais, porque são justamente eles que dão esse direcionamento e essa base
para as mudanças e para as políticas educacionais nacionais. Então, o que orienta nós dentro desse processo, ele vem justamente dos conceitos, da apropriação daquilo que é abordado nesses documentos. Então, dentro da área da educação especial, nós temos a Declaração de Salamanca, de 1994, que ela vai trazer ali princípios e políticas para essa área, para a área que, na época, né, até usava a nomenclatura necessidades educativas, na verdade, usa agora em necessidades educativas especiais. Então, dentro dela vem essa abordagem da educação especial com esse olhar para a inclusão, para uma perspectiva inclusiva, já dando esse direcionamento. A partir daí, nós temos aqueles documentos que vêm subsidiar e trazer essa orientação quando voltamos para contexto nacional, né, para a nossa realidade, que daí nós temos a LDB, que é de 1996, a Lei 9394/96, que vai orientar o nosso processo educativo como um todo. E nela consta-se sobre a educação especial como essa modalidade de ensino, onde ela traz a oferta dessa dupla matrícula e ela traz esse atendimento, ou seja, essa matrícula do aluno público da educação especial, sendo preferencialmente na rede regular de ensino. Além disso, ela traça também esse público-alvo que será atendido dentro do AEE. Então, são os estudantes com deficiência, os estudantes com transtorno global do desenvolvimento e os estudantes com altas habilidades de superdotação. A partir dela, nós temos no campo nacional, que daí vem orientar a nós, o Decreto Federal 7.611 de 2011, que ele vai discorrer sobre a educação especial e esse atendimento educacional especializado, o AEE, definindo também o público-alvo, além do atendimento com o público definido pela LDB, ele também traz ali a possibilidade do atendimento aos alunos com transtornos funcionais específicos. Então, onde as salas de recurso, elas podem estar realizando esse trabalho. A partir daí, nós temos ali alguns serviços de apoio que faz esse trabalho desse atendimento do AEE, o professor PAE, o professor do PAC, o tradutor e intérprete de Libras, o instrutor surdo-cegueira ou do guia-intérprete. Então, nós temos aí esses professores de apoio, ou esses professores que atuam dentro desses serviços. Então, o atendimento educacional especializado por meio da sala de recurso multifuncional, ele vai ser este atendimento que visa o trabalho no contraturno, possibilitando a dupla matrícula desse estudante, ou seja, ele é matriculado no ensino comum e na sala de recurso multifuncional. É um atendimento que é realizado dentro do estado do Paraná por áreas, então nós temos as salas de recurso que atende essas áreas, que envolve a deficiência intelectual, deficiente físico neuromotor, o transtorno global do desenvolvimento e o transtorno funcional específico. Aí tem também a sala que atende o deficiente visual, as salas destinadas aos alunos com surdez e aquelas que atendem os alunos com altas habilidades de superdotação. Nós temos um glossário, não sei se vocês têm já conhecimento ou acesso, eu vou deixar o link para vocês no chat, que é um glossário, que ele é bem interessante porque ele traz toda a abordagem e definição desses conceitos dentro da educação especial. Então, às vezes a gente fica em dúvida ou não tem ali conhecimento a respeito de um conceito ou de outro, ele traz todos esses conceitos bem definidos ali, é bem bacana. Então, deixei ali no chat para vocês terem
quem se interessar e quiser conhecer um pouquinho. A sala de recurso, então, ela faz esse trabalho com essas atividades complementares, né? Onde ela proporciona esse trabalho no desenvolver dessas habilidades cognitivas, que nós vimos um pouquinho na semana passada. Ela traz esse ensino desses sistemas, do códigos e dessas modalidades linguísticas e dessa parte comunicacional, dependendo da especificidade dos alunos, e esse ensino dos recursos de acessibilidade das tecnologias assistivas também, dependendo do aluno que é atendido. A partir daí, nós temos também as atividades suplementares, que vêm aí fazer esse trabalho de enriquecimento curricular, onde traça ali todo um trabalho que vai ser voltado para os alunos com altas habilidades de superdotação, buscando ali um trabalho que visa suplementar, que visa enriquecer, que visa muitas vezes, um trabalho de colaboração com outras, de parcerias, para que consiga direcionar e o professor tenha uma mediação nesse processo aí de ensino com esses alunos. Então, a partir disso e a partir dessas deficiências, desses atendimentos, desses alunos que nós temos, que vocês também realizam esse trabalho, eu coloco para nós estarmos conversando um pouquinho a respeito disso. Então, aqueles que têm dúvidas a respeito desses atendimentos e casando com o conhecimento daqueles professores que atuam justamente na prática com esse tipo de aluno, com esse tipo de atendimento. Então, com o conhecimento que tem ali dentro da sua especialidade, dentro da sua área, o que visa contribuir, considerando toda essa diversidade que nós temos no trabalho ali das salas de recurso, no trabalho dos atendimentos com os alunos. Então, alguém gostaria de colocar? Poderia estar colocando para nós, para estarmos fazendo essa troca e essa partilha? É bem legal esse trabalho, assim, bem interessante, que enriquece bastante, assim, coisas que a gente não tem nem ideia como professor, quando nessas trocas é onde a gente vai construindo e vai percebendo, vai tendo esse outro olhar aí. Podem estar se manifestando, meninas. Nós estamos em 19 hoje. Estamos em bastante. Eu coloquei aqui no chat um outro link, que ele traz um material bem bacana também, que vai trazer todas essas áreas, todas essas deficiências, esses atendimentos. Então, ele traz vários materiais a respeito desses atendimentos. E quando nós voltamos aqui para essas áreas, deficiência intelectual, deficiência física, transtorno global, transtorno funcional, deficiência visual, surdez, altas habilidades, vocês têm atendimento em todas essas áreas, experiências com todos esses alunos? Eu, assim, dentro da minha experiência, eu tenho eu atendo mais alunos com deficiência intelectual, como eu já coloquei, por ser uma cidade menor, e então eu tenho, assim, poucas experiências considerando as outras áreas. A experiência maior que eu tenho é com os alunos que apresentam laudo de deficiência intelectual. E dentro dessa diversidade que eu sei que nós estamos, tenho certeza que tem muitas experiências aí para serem trocadas.
Ninguém? Neucélia, pode falar. Ai, então, tô aqui meio até cansada, assim, cheguei meio apavorada aqui no lugar. Então, o meu, que eu vou fazer, né, esse projeto, eu atendo no ensino médio, nesse novo ensino médio, que está em construção e, no caso, ele é um aluno autista e com TDAH. E a maior dificuldade dele é na área da matemática, né? Assim, tipo, eu tinha colocado também coordenação motora, outras coisas, mas até agora eu já quero tirar a dúvida, ver se eu estou fazendo certo, porque eu escrevi lá umas coisas, depois eu apaguei, escrevi, porque eu não... E aí, assim, eu atendo ele, né, dentro da sala. Então, aqui está funcionando assim agora, porque está todo mundo aprendendo mesmo, né? Tem eu que sou a professora paiê dele, e dentro desse ensino médio, que são os 2 primeiros anos, porque a escola está começando gradativamente. Esses alunos do primeiro ano já não vão mais para a sala de recursos, porque eles não têm tempo mais para isso. Eles assistem 9 aulas, né, todos os dias, de manhã 5 e à tarde 4 aulas. Então, eles não têm mais tempo para ir para a sala de recursos. Então, dentro, né, da sala de aula, as dificuldades dele têm que ser sanadas. São 22 matérias, né, entre as eletivas, são 4 eletivas, são aquelas mesmo da grade, né, português, matemática, e somando todas, dá 21 ou 22 matérias. Então, o meu, né, o menino que eu atendo, ele fez 16 anos, e desde o 7º ano ele tem uma caminhada, né, em sala de recurso e no ensino regular. Só que assim, ele é um autista, ele tem a deficiência intelectual, mas não é tão acentuada, e na matemática que o bicho pega mesmo, porque desde lá do 7º ano, as 4 operações para ele é difícil, tem que ser tudo ali no concreto, e como eles já são adolescentes, assim, a gente tem que ter um jeito, né, bem diferente de lidar ali, porque você tem que administrar os professores que entram, aquela dinâmica da sala, mais ele que não aceita muito barulho, muita sala agitada, para a gente estar colocando ele em grupos, né? Então, é um desafio agora até para mim fazer esse projeto, porque, tipo, agora nós estamos entrando no conteúdo de matrizes, que é uma coisa, né, bem, assim, para ele é uma coisa muito abstrata. Se as 4 operações já eram, e agora? Entrando nesses conteúdos do ensino médio. Né? Agora, assim, o que ele quer, assim, para ele, depois, quando ele puder, a partir do 2º ano, ele vai para a história, para as áreas itinerante, né? Que daí eles vão para a área de interesse deles, né? A partir do 2º ano. Então, como ele gosta de história, sociologia, filosofia, ele é um aluno que ele tem uma memória ótima para saber, assim, coisas de história, tipo datas, guerras, sobre o que você perguntar para ele sabe, porque ele lê muito, mas na matemática é o ó mesmo, né? Então, até eu queria perguntar para você se está certo eu fazer agora dentro desse conteúdo que ele está entrando agora, está começando agora, se pode ser nisso esse projeto de implementação, ou eu tenho que pegar alguma coisa lá mais, conteúdos anteriores? Essa é a minha dúvida. Sim. Então, depois nós vamos até dar sequência nesse trabalho, daí se você quiser eu posso dar uma olhadinha e a gente conversando a respeito, Neucélia. Mas assim, o trabalho a ser realizado, implementado, ele visa o quê? Visa justamente esse trabalho que a gente busca ali, dentro dos conteúdos que ele está sendo realizado,
tá participando, tá ali, né, do contexto da disciplina, mas aí é onde você vai buscar esses prés que ele necessita para aquilo, né? Então, é onde você vai buscar ali dentro dessa problemática que ele encontra, que nem você colocou e percebeu que justamente as operações básicas ali para ele. Então, para ele dar sequência, creio que nesse conteúdo aí, até porque eu também não tenho assim de cabeça e não sei, porque também não sou professora da área, mas dando uma sequência nesse conteúdo de matrizes, o que seria essencial ele ter ali de base? Se for essencial justamente essas questões que você colocou como problemática, então seria onde o seu olhar vai voltar para isso mesmo. Porque eu não vou conseguir atingir aquilo que está sendo proposto se antes não for consolidado o que está ali abaixo, né? É essa a proposta da taxonomia mesmo. Então, se o que está sendo proposto está num nível, mas o aluno ele se encontra no outro, é preciso que dentro daquilo que está sendo abordado seja trabalhado esse nível de consolidação anterior para ele conseguir atingir o objetivo que está sendo proposto lá à frente, né? Mas aí a gente pode olhar melhor assim o que você colocou ali de problemática a hora que voltar para esse trabalho. Então. Tá? E também, dentro dessa proposta desse novo ensino médio, também existe o professor AEE, que também vai até a sala para daí trabalhar com os outros estudantes que têm a deficiência intelectual, que têm altas habilidades, que tenha qualquer outra deficiência sensorial. Então, assim, só para clarear o que eu estou falando. Além de mim, que estou na sala, ainda tem um outro professor aí, que acompanha os outros estudantes, devido ao tempo que eles não têm mais de sala de recurso. Sim. Então, tudo tem que ser meio rápido, né? E ali no horário das disciplinas, que porque se for deixando, vai acumulando, e aí o aluno vai se sentindo mais perdido. Então, assim, é no sentido mesmo da inclusão e que você tem que ter um jogo de cintura para trabalhar tudo isso, né? Além dele... Construindo isso. A dificuldade dele ali em tempo real. Não tem um amanhã, ou depois, você não pode deixar. Tem que ser meio rápido o processo. Entendeu? Ok. Tem alguém que faz esse trabalho com um aluno com transtorno que a professora Nilcélia colocou para estar contribuindo também com a sua prática? Que atenda o transtorno do autismo do espectro. Ninguém trabalha com autista aqui? Ok. Então, daí, professora Neucélia, a hora que a gente voltar lá, daí a gente conversa mais e dá uma olhadinha Tá, ok, então. O que é possível ali, o que vai ser, assim, que vai ser possível dentro dessa realidade que você colocou, né? E que vai também auxiliar você e o aluno nesse trabalho, tá? Tá, joia. Obrigada, professora. Por nada. Então, vamos lá. Então, nos situando ali dentro da metodologia ativa abordada nessa jornada da problematização com arco de Maguerês, nós cumprimos ali algumas etapas, né? Então, estamos quase findando esse trabalho. Chegamos ali na hipótese de solução do qual nós vamos estar aplicando hoje. Fabiana, quer falar algo? Oi, professora. Olá. A minha câmera, acho que não está aparecendo aí para vocês. Está aparecendo agora? Tá, agora tá. Fabiana, pode falar. Você comentou do trabalho com autismo, né? E, no caso, o aluno escolhido, né, do meu trabalho é aluno de uma professora lá da escola, que também está aqui do nosso grupo, né? Mas é um aluno com vistas à inclusão. Né? Então, ele vai ser futuro aluno de
sala de recurso, né? Porque hoje o pai tem que estar condicionado à sala de recurso também. Ele está sendo preparado para isso, mas o processo é complexo, sabe? Uhum. Então, por isso que eu decidi fazer sobre ele, mas é um caso muito bom. Só que a integração dele vai ser mais difícil por conta das atividades de vida prática. Que ele tem mais dificuldade, é muito relacionado à família, sabe? Então, as dificuldades maiores em relação a ele não é nem a aprendizagem, mas sim a aprendizagem de conteúdos escolares, mas a questão prática mesmo, do dia a dia, de fazer as coisas por si, né? A família faz muito por ele. Uhum. Ok, professora Fabiana. Eu acho mais difícil encontrar as hipóteses de solução nesse caso, né? Estava até vendo os próximos passos quando fui fazer a tarefa de casa. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu vou colocar as hipóteses de solução num caso desse? Que não depende tanto da escola, né? Depende muito da família. Essa independência de um adolescente autista, né? Eu acho... Tô aqui pensando o que posso colocar nessa hipótese. Porque daí volta naquele ponto que eu coloquei, né? Que para quando a gente pensa o problema, para se pensar algo que está dentro das minhas possibilidades. Então, algo pedagógico ali, que eu consigo atuar com ele. Porque quando envolve outros, seja equipe, seja outras instâncias maiores, então daí foge das minhas possibilidades. Então, eu não consigo efetivar. Então, daí mesmo que você trace a problemática, mas as hipóteses não vão traçar soluções, né? Então, volta naquilo que foi colocado mesmo. Então, vai pensando aí, quando a gente voltar, de repente você ter que mudar ali a sua problemática quanto a esse aluno e ver o que é possível a você, como professora dele, no caso, estar realizando e, no caso, traçando para conseguir atingir e chegar a solução, possíveis soluções desse problema, no caso. Mas no caso, por exemplo, eu não sou a professora dele, né? Eu sou a pedagoga do turno que ele é aluno, né? Uhum. E fazer assim um trabalho, reuniões com a Junto. família, de conscientização, não pode entrar nesse processo. Tem que ser a prática ali diretamente com o aluno? Não, nós vamos ver aqui agora, enquanto cada atuação de cada professor. Aí a gente vai ver enquanto pedagogo o que é possível de estar realizando, tá? Espera aí que já vamos passar. Então, olha lá, dentro da metodologia, né, dentro do planejamento de implementação, hoje nós vamos estar traçando essas hipóteses de solução. Então, o que são essas hipóteses? Elas são as respostas que vai ser aí estruturada, planejada por cada um de vocês como uma forma de solucionar o problema pedagógico. Então, a partir do momento que elencou-se aquele problema, vocês hoje vão estar traçando soluções para se chegar àquele problema. Então, com base no que foi pesquisado ali na teoria, com base no que vocês buscaram de material, com base na prática já de vocês, no plano, vocês vão estar traçando justamente essas possibilidades, essas estratégias para se chegar à solução. Então, as hipóteses, elas devem estar alinhadas à realidade de cada professor, né? Que nem vocês já escolheram um aluno que faz parte ali da realidade de vocês, onde nós vamos estar colocando lá nos slides 12 a 14. O slide 15, mais precisamente, é o que nós vamos estar realizando. Então, essas ações didáticas, elas podem ocorrer a partir da semana do dia 18 até o dia 13. Então, nós vamos estar ali observando e se atentando à questão das semanas e à questão das datas de entrega, porque nós não vamos ter, nós vamos ter 3 encontros aí, mas o último ele já vai estar na efetivação, né? Já vai estar ali só para a gente dar o feedback, estar compartilhando.
Então, a gente precisa se atentar um pouquinho a esse tempo que nós temos. Então, ali, ó, até porque semana que vem, na outra semana, nós não teremos encontro. Então, nós não vamos nos reunir, porque devido ao feriado, aos feriados, e como eles fecham, né, a semana, no caso para que todas as turmas elas tenham ali um acompanhamento igual e chegue no encerramento também igual, aí como não teria as turmas da quinta e sexta, então semana que vem na outra não tem, então nós vamos nos encontrar novamente só no dia 25. Então, para aqueles que já forem traçando essa semana, já forem delineando este trabalho, a partir de semana que vem, na outra, já pode estar realizando essa implementação. Já pode estar ali fazendo esse trabalho. Então, dá uma olhadinha em quantas semanas tem, quantos dias eu vou estar tendo para trabalhar com esse aluno, né? Porque dependendo se for professor de disciplina, não é todo dia que ele tem, depende muito das aulas. Tem professor com menos aulas, professor com mais aulas, então já vão se organizando nesse sentido, porque aí nós retornamos com os encontros na semana do dia 25, mas quando for na semana do dia... Deixa eu voltar aqui. Quando for lá na semana do dia 15, a gente já tem que estar, até o dia 13, nós temos que ter encerrado esse trabalho para estar daí fazendo, acabando de fazer, né, na parte aí dos registros, para estar enviando esse material, porque daí até o dia, a postagem desse material até o dia 1/5, porque nós encerramos os nossos encontros justamente nessa semana do dia 16. Então, essa semana do dia 16 aqui, 16 a 20, vai ser a última semana onde nós vamos estar colocando só um compartilhamento e esses feedbacks. Então, dentro desse trabalho que eu implementei, depois nós vamos estar realizando a outra atividade que nos dá, que fecha a nossa nota, que é aquele relato de experiências. Então, o relato de experiências, quando nós entramos ali no nosso material de implementação, deixa eu entrar aqui para vocês. Então, nós estamos aqui com este material, que é o nosso relato, é o nosso planejamento de implementação, né? Então, traçamos ali todo esse processo, elaboramos quem é o estudante, elencamos a problemática a ser pesquisada, aí, semana passada, colocamos pontos-chave, fizemos ali uma parte da teorização, e ficou durante a semana para fazer esse processo da busca ativa ali. Então, a partir daí, hoje nós vamos traçar essas hipóteses. Então, olha aqui, esse daqui, professora Fabiana, ó, é o que eu estava falando. Então, dentro de cada atuação, o que o professor ele pode estar realizando para traçar essas hipóteses e implementar este trabalho. Então, quando o professor ele é um professor do componente curricular, ali das disciplinas, ele pode estar traçando uma ou mais aulas com a sequência didática inclusiva, né, ali com essas adaptações, no caso, para estar trabalhando com esse aluno dentro da sua disciplina, de acordo com o estudante, conforme o seu plano de trabalho ou o RCO mais aulas. Então, se tiver ali um conteúdo dentro do RCO que ele consegue abordar a problemática que foi elencada, ele pode estar usando este conteúdo, adaptando ali que se aplique à sua turma. Então, a partir daí também o professor desse componente curricular das disciplinas, ele pode também planejar ou pedir auxílio ali desse trabalho junto ao professor da sala de recurso, também o professor especialista que atende nessa escola, se houver.
pode estar realizando esse trabalho junto ali também. O professor da escola especializada, ele pode também estar realizando uma ou mais atividades previstas no seu plano de atendimento individualizado do estudante, com a devida adequação às suas necessidades individuais e complexas. Então, seguindo ali o plano, ele também vai estar implementando este trabalho considerando o problema que ele elencou, sem esquecer que eu quero atingir aquele problema. Ou melhor, buscar soluções para aquele problema que eu coloquei. O professor de apoio, que daí seria o professor do PAC ou do PAE, pode estar também realizando uma ou mais atividades curriculares mediadas por você durante a sua atuação em sala de aula com o estudante, em colaboração e alinhamento ao planejamento do professor do componente curricular. Então, na medida em que nem a professora Nucélia colocou, que o professor ele está abordando ali um conteúdo, você pode estar alinhando esse trabalho junto ali a esse professor, né? Pode fazer esse trabalho colaborativo também, no sentido de contribuir com esse aluno ou até ali com toda a turma, se for possível, né? Aí é dentro da realidade de cada um de vocês, ok? O professor da sala de recurso multifuncional, ele também pode estar elaborando um ou mais, pegando ali um ou mais atendimento dentro do seu plano de atendimento do estudante, então, do que foi elaborado ali, relacionando, pegando uma sequência didática com a adequação curricular mediante esse trabalho colaborativo com o professor dos componentes curriculares. Então, quando nós abordamos ali o problema posto e voltamos para os conteúdos que nós buscamos lá no componente curricular daquela disciplina, então, que sequência, que trabalho que eu vou realizar ali de implementação, voltando lá para aquilo que eu planejei, que eu coloquei dentro do meu plano, né? O professor pedagogo, aqui, professora Fabiana, ó, ele também pode estar realizando uma ou mais ações colaborativas que podem ser realizadas com os professores, com o estudante ou família, considerando desde o que está posto no projeto político-pedagógico da escola e a organização do trabalho pedagógico para a efetividade do processo inclusivo do estudante. Então, você pode estar realizando esse trabalho de forma colaborativa, junto com esses professores, com o próprio estudante ou com a família também. Então, aquilo que você perguntou, há essa possibilidade, sim, na realização desse trabalho, para se conseguir chegar às hipóteses de solução para esse aluno. O professor, atuando em equipe gestora, ele também pode estar traçando uma ou mais ações colaborativas também em parceria com a equipe pedagógica, considerando o plano de ação da instituição, a relação escola-família, sua inserção na comunidade e a gestão escolar para a efetividade do processo inclusivo do estudante. Então, pensando naquela problemática que foi colocada, a equipe gestora, ela pode estar realizando esse trabalho também, buscando ali hipóteses ou soluções que vise realizar esse trabalho inclusivo ou possibilitar esse trabalho dentro da sua escola. É importantíssimo quando uma equipe gestora ela está envolvida neste processo, ela tem esse conhecimento, ela traz ali essa abertura e essas possibilidades. O trabalho, ele flui assim, ele funciona de uma forma mais proveitosa e mais prática, assim, mais fácil de acontecer. Já o professor que atua, né, numa equipe pedagógica, técnico-pedagógica, no caso dos professores que estão nos núcleos, eles também podem estar traçando uma ou mais ações colaborativas, juntamente com o professor da sala de recurso, para o desenvolvimento de uma atividade executada em parceria,
Então, esses professores, eles fazem muitas vezes aquele trabalho de visita, de estar fazendo ali um trabalho de tutoria dentro da escola, ou a escola de lotação, do qual ele também se encontra, pode estar retornando e fazendo esse trabalho colaborativo junto com a equipe ou com o professor da sala de recurso para estar implementando essa proposta. Ok, até aqui? Então, a partir de agora, vocês vão estar voltando para esse material. E lá no slide 15, é onde nós vamos estar traçando essas hipóteses. O slide 16, ele vai trazer ali para nós informações a respeito do nosso último trabalho. Então, esse daqui vocês não se preocupem agora, porque vai ser uma condução do que eu vou estar colocando depois no meu relato. O que eu vou estar abordando ali no meu relato para fechar, para concluir este trabalho. Então, hoje nós vamos estar fazendo traçando essas hipóteses aqui no slide 15. Para isso, eu vou colocar aqui para vocês umas questões que vão dar um direcionamento quanto a isso, que vão dar um norte ali do que eu posso estar colocando. Então, olha lá. Opa, mudou. Algumas orientações que vocês podem utilizar como sugestão. O que eu posso estar traçando, pensando na hora que eu for traçar essas hipóteses? Qual tipo de ação você vai implementar? Qual semana vai ser essa aplicação? Então, olhando ali para a questão do nosso tempo, a questão das semanas que ainda tem, né? Quantas atividades eu consigo aplicar nesse tempo? Depende da quantidade de abordagens que eu vou ter com esse aluno. Se vai envolver outros professores da escola, ou então outras pessoas, né? No caso aí, se for a família ou outros que estejam envolvidos, eu posso elencar. Essa proposta, ela vai solucionar o problema definido por você? Eu vou conseguir, por meio deste trabalho, chegar a uma solução para aquilo que eu elenquei lá como problema? Então, aqui eu vou deixar essas questões para vocês olhando e tendo um direcionamento quanto a isso, tá bom? E qualquer dúvida pode estar me chamando, pode estar falando aí. Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada de vocês. Professora Dilce está? Tá. Célia? Presente, prof. Estou aqui. Ok. Elis? A Elis está ali ali. Ok. Elisângela? Presente, professora. Joia. Erzeli, tá por aí? Ali. Presente. Uhum. Fabielle? Presente. Joia. Joana? A Joana tá ali. Presente, professora. Ok. Josane? Presente, professora. Kelly? Kelly tá por aí?
Oi, prof, tô. Ah, tá. Joia, Tava eu não tinha visto. Eu não tinha Tava baixo visto. o meu áudio. Tá, ok, Kelly, obrigada. Leia. Leia, não. Maria Aparecida. Maria Aparecida, tá por aí, meninos? Ela deve estar junto com a gente. Tá. Mas ela estava no grupo. E a Maria Geni? Maria Geni, não tá aí junto com vocês também? Na presença também. A Maria Geni tá aqui, pro. Tá. A Neucélia tá ali. A Otília tá aí também, tá ali. Não, presente. A Rosana também. Sandra. Presente. Joia. A Vilma. Vilma? Eu. Ana Paula. A Fabiana. Ali. Pro, tô presente também. Não tá nada. Tá, Ana Paula, ok. E a Claudete? Não? Ok. Professora, eu tô presente, a Rosana. A Rosana, ok. Coloquei, Rosana.
Professora? Oi. Tem possibilidade de dar uma olhadinha no meu para ver se o que eu coloquei lá é realmente o que está sendo esperado naquele item? Ok. Quem que está pedindo, por favor? A Dilce. Tá. Deixa eu voltar aqui, a Dilce. Uhum. Eu não coloquei uma atividade específica a ser trabalhada, né, professora? Porque, como eu falei no início, tem que se tomar algumas providências antes de chegar a colocar a realização de atividades disciplinares em prática, envolvendo as disciplinas, né? Antes de trabalhar o conteúdo da disciplina, eu preciso estar trabalhando essas preliminares antes, né? Sim. O que você poderia, às vezes, pensar, Adil, seria ali, vamos supor, nessa organização da rotina. Como que você pensou em colocar isso, ou elaborar, ou trabalhar isso com ele? Então, de repente, dessa organização, você já consegue montar ali uma sequência didática ou uma sequência de, não sei, né, de atividades ou de execução de tarefas que vai fazer com que ele crie essa rotina. Então, de repente, pode pensar algo assim nesse sentido ali, para você direcionar para essa parte pedagógica mesmo, para esse trabalho que daí você vai buscar por meio da sua atuação ali. Uhum. Eu pensei em organizar essa rotina com a participação dele, né? Uhum. No início da aula, ele me ajudar a organizar a rotina de como que vai acontecer o trabalho durante toda a manhã. Toda a manhã não, porque são 3 aulas, né, na manhã. E daí vocês vão fazer isso por meio de cartaz, por meio de figuras, por meio de essas coisas assim que eu acho que de repente dá para você colocar, que visa definir melhor isso daí e você aplicar depois na prática. E daí... Como ele gosta muito de escrever no quadro, eu poderia estar organizando para que ele escreva no quadro, né? A gente vai combinando qual vai ser a sequência das atividades a serem desenvolvidas na sala de aula, e ele está registrando no canto do quadro, onde todos vão ter acesso durante todo o período que vão estar na sala de aula. Uhum. Né? Ele pode estar registrando isso. Porque como vai ser organizada uma rotina diária, né, professora, para a gente estar fazendo cartazes ou colando figuras e imagens, fica mais complicado, né? Uhum. Envolve mais tempo. Então, eu já poderia aproveitar essa questão dele gostar de escrever no quadro, ele fazer o registro, né, montar lá na lousa o cantinho da rotina. Ok. E toda manhã ele pode estar registrando o que vai ser feito durante o período que a gente vai ficar na sala de aula. Pode ser isso? Sim, se você achar que é uma coisa que dentro da sua realidade é mais fácil possível, pode ser, tranquilo.
porque eu tenho que envolver o máximo ele nas atividades, né? Uhum. Então, ele vai poder estar participando do planejamento da rotina e ele mesmo vai estar registrando uma forma de estar valorizando também, né, a capacidade dele estar participando desse tipo de atividade. Para que ele se sinta valorizado também, né? Uhum. Porque, assim, ele é um aluno, professor, aqui, todos os outros tiram um sarro dele. Ah, sim. Então, mas isso eu percebo que isso incomoda ele na hora, mas ele já esquece, dentro de minutos, ele já esquece do que os alunos falaram. Mas eu queria trabalhar isso, né, para que ele se sinta valorizado e que os outros percebam a capacidade dele também, né? Então, quanto mais puder envolver ele nas atividades, melhor. Sim. É buscar daí o que ele... esses potenciais que ele tem, né? Que daí ele consegue se destacar e aonde dá para dar essa ênfase aí nesse processo de valorização. Eu tenho que trabalhar bastante essa parte também. Para ele se sentir valorizado e que os outros também possam passar a ver ele de uma maneira diferente, né? Quando você... Foi você que falou, não é esse, né, que ele gosta da parte... Não, acho que é da professora Neucélia, da parte de filosofia, história. É o da professora Neucélia. Oi, é o meu. Já tô trocando os alunos. Tô aqui pensando nele, coitado. Ok. Tá bem lá descansando. Que daí é uma área que ele tem de potencial, né? Do seu Adilson, de repente, se você conseguir perceber, dá para trabalhar muito essa parte também, né? Professora, não tem problema eu pegar alguns links lá do RCO, porque eu ainda não cheguei nessa parte, eu estou pesquisando, porque eu não tive muito tempo essa semana. Aí não tem problema eu pegar alguns links lá do RCO, que é o que o professor usa na sala, ali na hora da aula, né? Ele usa bastante o Data Show, porque a sala tem, então ele trabalha muito com figura. Assim, é bem dinâmico o trabalho dele por ter esse aluno na sala, sabe? Ok. Eu posso estar utilizando o material do RCO? Você só observa se ele vai ser o que você vai aplicar. Se ele vai ser a sua condução ali nesse trabalho. Então, se ele for esse direcionamento, você só precisa ver, então, como que vai trazer para esse aluno, né? Fazer essa... Porque no momento, o que eu preciso, assim, que ele entenda bem, depois o cálculo, ele já é ciente que ele vai usar a calculadora mesmo e ele sabe manusear bem a calculadora. Então, ele é um aluno que eu não vou poder ficar ali em cima dele para ele fazer uma continha na mão ali. Ele já assim, tem um treino bom para ele usar a calculadora. O que eu vou querer, assim, né? Qual que é o meu objetivo com ele? Que ele entenda, né? O que é uma matriz e o que ela pode estar ensinando ali para ele vai identificar esses elementos, porque isso é muito ligado à computação, né? É um cálculo que eles vão usar muito em pensamento computacional, que eles vão usar bastante depois, né? Em outros momentos. Sim. Né? Então, assim, até ao término, né, do trabalho, o que eu quero dele, né? O que ele precisa, né, saber. Os elementos e o que cada elemento, a função de cada elemento ali na matriz, para depois, na hora que ele entrar para a parte de cálculo, que daí eu acho que o nosso curso já tenha terminado. Então, no momento, seria isso, né? Para ele se encontrar dentro do conteúdo e saber que aquilo ali, para ele, vai ser útil para quê? Na aula de pensamento computacional, que é outra disciplina, ele pode estar fazendo essa associação, entendeu?
Ok, então daí lá nas hipóteses é onde você vai colocar como que esse trabalho vai acontecer, como que você vai conseguir chegar a isso daí. Isso daí, como foi colocado naqueles outros slides, pode ser junto com o professor ali, né, fazendo essa colaboração ali com o professor da disciplina também. Porque vai envolver o professor de matemática, né, nesse trabalho. Uhum. Não tem como, porque daí vai ser ali no momento da sala de aula mesmo, né? Exatamente. Mesmo que eu leve um material pedagógico para ele, que ele possa manusear, para ele, né, colocar ali em ordem o que é a linha, o que é a coluna, né? Aí é tipo, né, para depois o cálculo que ele vai fazer é ali dentro da sala, e o professor vai, né, lógico, vai estar acompanhando. Ou que o professor, ou que isso que você trouxer, se o professor também vê que contemple ali a diversidade que ele tem na sala e quiser aplicar como um todo, para ele não se sentir também assim, tá só comigo, já é mais grandinho, às vezes fica com essa receio e vergonha, né? Então, justamente essa junção aí de vocês dois pode estar também casando esse trabalho. Vai estar contribuindo com todo mundo, né? Exatamente. Às vezes a dúvida dele é a mesma de um que estava quietinho e não quer perguntar e não... Sim, né? Ainda mais nessa área aí, né? Que a gente vê que eles têm quando tem mesmo a dificuldade nessa área, tem mesmo dificuldade. Então, muitos se encontram aí nesse processo de defasagem na área da matemática. Mas, meninas, eu nem vi a hora, voou aqui. Então, para nós encerrarmos, eu vou voltando aqui. Aí vocês vão concluindo. Então, vocês vão ter essa semana para dar continuidade nesse trabalho da formulação das hipóteses. Se já formulou, pode ir já executando esse trabalho na prática, implementando ele, né, com o aluno que vocês se proporam. E daí nós vamos nos encontrar novamente na semana do dia 25. Então, daqui 2 semanas que nós teremos encontro de novo, ok? Então, aí no chat eu deixei um link do Forms de hoje, do Contribua Conosco. Então, aquelas questões de avaliação do encontro de hoje, para vocês estarem respondendo, por favor. Entre, e daí embaixo eu já deixei o código da turma que pede também, tá bom? Então, para vocês estarem respondendo dessa semana, tá bom? E estarem enviando. Então, encerramos o nosso encontro de hoje. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, a troca das experiências, as contribuições, e que nós possamos aí descansar esses dias, que vocês tenham um bom trabalho aí nesse projeto e descansar, né, essas semanas, esses feriadinhos que teremos, e nos encontramos novamente na semana do dia 25, ok?